O que estavam tentando provar para Cristo ou falar com Jesus acerca de seus conterrâneos galileus ou acerca daquilo que ele mesmo representava para toda a Judéia, para toda a Galileia, é que ninguém estava salvo, ou ninguém poderia se salvar, ou todos estavam tão errados a tal ponto de serem condenados. E Jesus deixou muito claro: enquanto vocês condenam, tem coisa pior com vocês. Enquanto vocês estão julgando, tem coisa pior dentro de vocês. Enquanto vocês analisam a vida das outras pessoas, ou seja, o sofrimento de outras pessoas, tem coisa pior acontecendo com vocês. Vamos elucidar tudo, vamos trazer para os dias atuais. É assim, a gente começa a saber da história de alguém que está sofrendo, que está enfermo, que está com problemas, que está com dificuldade, que sofreu alguma coisa e logo vem aquela coisa. O que ele fez de errado? O que ela fez de errado? Por que está acontecendo isso com ele? Por que está acontecendo isso com ela? Aí um monte de gente já começa a te julgar, ou você julga às vezes um monte de pessoas, porque é a gente saber ou perceber que alguém está se dando mal, está passando problemas, e a gente fala: tá vendo aí? Tá vendo aí? É por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Tinham pessoas da antiga igreja que eu era, tinha algumas pessoas que eu não podia dar um espirro que já achava que eu estava em pecado, que minha filha não podia ficar gripada que já achava que eu estava fazendo alguma coisa ruim. Então, esse tipo de gente que está só do seu lado para te julgar e para achar que você, talvez, só porque você está passando por uma luta, você está em falta com Deus, a Bíblia diz assim, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas pela graça nós fomos alcançados e salvos, ok? Então, a questão de pecado, pecadinho, pecadão não tem história, tudo é pecado, tudo é erro. O que vai diferenciar é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. O que vai diferenciar é o amor de Deus operando em nossos corações, a graça de Deus operando em nossas vidas, para a gente poder entender que, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Quando nós clamamos e nos arrependemos de todo o nosso coração e falamos com o Senhor Jesus: Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão, e eu preciso da Tua graça, preciso da Tua ajuda, preciso do Teu poder sobre a minha vida. Jesus deixa bem claro que é o seguinte: não importa o que aconteça com os outros, o que interessa é a nossa vida. A gente não pode ficar balizando o que acontece com os outros de ruim. Geralmente é de ruim, né? E se é de bom, as pessoas estão falando assim: nunca tá legal. Se a gente está sofrendo, a gente está em pecado. Se a gente está sendo próspero, a gente está fazendo alguma coisa por baixo dos panos. Nunca tá legal para quem quer criticar a gente ou para quem quer achar um defeito em nós. Nunca tá legal para quem quer te criticar ou achar um defeito na tua vida. E assim se seguem as coisas. E aí as pessoas vão julgando as outras por tudo aquilo que está acontecendo, como se tudo que estivesse acontecendo com a gente, nós fôssemos as pessoas mais erradas do mundo, as pessoas mais problemáticas do mundo. Óbvio, gente, é evidente que erros e dificuldades e problemas vão acontecer conosco a tal ponto de Deus permitir acontecer alguma coisa para a gente aprender a nunca mais fazer aquilo. Mas quando o salmista Davi fala assim: a tua vara e teu cajado me consolam, ele está deixando bem claro que até os nossos erros nos fazem bem, porque a gente aprende com os erros. Diz o mesmo salmista: foi-me bom ter sido afligido para aprender nos seus estatutos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí: eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Ou seja, gente, a primeira pessoa errada sou eu. Então não adianta ficar tentando achar erro nas pessoas, não adianta eu tentar achar a culpa pelo que está acontecendo na vida de outrem, se na minha vida também existem situações que, se eu fosse levar ao pé da letra, eu também já estaria sofrendo. Isso me faz lembrar daqueles 3 amiguíssimos de Jó, que só estavam tentando achar nele acusações, tipo assim: não é possível, cara, você era um cara temente a Deus, você era um cara, e por que está acontecendo isso contigo? Então, as pessoas não olham a nossa integridade com Deus, as pessoas não vislumbram aquilo que nós fazemos para o Senhor, porque só Deus sabe daquilo que nós fazemos. E mesmo que fique patente aquilo que a gente supostamente faz para Deus, quando acontece alguma coisinha, as pessoas já vão logo querer nos julgar, já vão logo querer te julgar. E aí, amados irmãos, a gente precisa entender e colocar em nossos corações que não há como a gente viver em função das pessoas. Por isso que, em nome de Jesus, eu não sei se eu vou ser indelicado aqui, mas viva a tua vida. Viva
a tua vida, porque a vida das outras pessoas não te interessa. A vida de ninguém me interessa, interessa a minha vida com Deus. E haja também como se a tua vida não interessasse para ninguém, por mais que as pessoas estejam de olho na tua vida, por mais que as pessoas estejam te julgando por aquilo que você passa, por aquilo que você sofre, por aquilo que você tem vivido na tua vida pessoal, particular, conjugal, sentimental, financeira, espiritual. Não interessa, a tua vida, ela diz respeito a Deus. Quem sabe o que está acontecendo contigo é o Senhor. Ninguém tem o direito de te julgar. Ninguém tem o direito de falar assim, ó, você está assim porque você fez isso, você está assado porque você fez aquilo outro. Queridos, a nossa vida pertence a Deus. Todos nós somos pecadores. Não tem esse que é melhor ou pior do que o outro. O pecado iguala a todos. Agora tem um detalhe, a graça também nos tira da condição de pecadores para justificados. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, a partir do momento em que a gente se torna justificado, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que estão vivendo pelo Espírito. Então, se não há mais condenação para nós, queridos, o que estamos passando, o que estamos vivendo, o que você está passando, o que você está vivendo, o que está acontecendo contigo, o que está acontecendo na tua casa, na tua família, o que tem acontecido em todas as áreas da tua vida, só diz respeito a Deus. É você e Deus. É você e Deus que vão entender, ou na verdade a gente quase que não entende, né? Porque a gente acha que está tentando fazer tudo de certinho para com Deus e está passando problema e está passando luta. Essa é a realidade. Então nós temos vivido esses dias em que as aflições vêm, as lutas vêm e vão aparecer um monte de pessoas, um monte de gente para te julgar, como aqui nesse texto que nós lemos. Tipo assim, se morreu esse tanto de Galileu, Jesus, algumas coisas estão erradas, eles estão fazendo alguma coisa de errado. E Jesus falou, não, muito pelo contrário, vou ler o versículo 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o que Cristo está falando para mim e para você aqui? Larga a vida dos outros. Se arrepende. Se eles morreram, se os galileus morreram, eles tinham erros? Tinham. Mas o seu erro não é menor do que o dele. Você é tão errado. Jesus falando. Vocês são tão errados quanto eles. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter de todo o coração. Jesus está falando para essa turma. É imprescindível, então, que isso é uma coisa quase que didática e diária. Ou seja, o arrependimento junto com aquela coisa de olhar para dentro de si, parar de olhar para a vida das pessoas e tentar cada dia melhorar a sua própria vida e orar. Se eu posso afirmar, qual é o único momento que você vai olhar para a vida das pessoas? É quando você for orar por ela e orar pedindo a Deus que os livre, que os restaure, que os cure, que os salve. É quando você vai orar. Então ora pelas pessoas, ora por aqueles que te fazem mal, que querem o teu mal, ora, apresenta eles diante do Senhor. O cativeiro de Jó só foi mudado quando Jó orou pelos seus amigos acusadores. E em outros textos bíblicos, aliás, o próprio Jesus fala sobre um mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas às vezes confundem a questão do amor ou do perdão. Eu vou explicar para vocês aqui em poucas palavras. Uma das maiores características do perdão é a ausência de ressentimento, esquecimento das coisas que ficaram para trás e vida para frente. Aquilo te prende. São cicatrizes que querem ser feridas abertas. Uma coisa é uma cicatriz, outra coisa é uma ferida aberta. Existem cicatrizes que você sabe, né? Toda vez que eu olho para essa cicatriz aqui no meu braço, eu sei que eu tive um acidente. Mas, até aí. Você pode ter cicatrizes na tua vida e ninguém vai te impedir de ter cicatrizes, ou seja, são marcas de coisas que você sofreu, de calúnias, de injustiças ou de lutas, de provas que lhe deixaram cicatrizes. Só tem um grande detalhe, quando você olhar para essa cicatriz, você não vai olhar com ódio ou com raiva daquilo que te deixou cicatriz. Você vai falar assim, Senhor, essa cicatriz está aqui, mas eu te glorifico, eu te louvo porque isso não tirou a minha vida. Isso não parou a minha vida. Isso não vai me fazer parar. Eu vou avançar. E seja lá quem fez essa cicatriz, eu quero apresentar em tuas mãos, Senhor. Mas eu não quero impedir que as tuas vitórias aconteçam na minha vida por causa de ressentimento. Senhor, eu quero me arrepender.
Eu quero entregar a minha vida de coração a Ti, realmente a tal ponto que eu sinta o fluir do Teu perdão na minha vida. E à medida que você sente o fluir do perdão de Deus na tua vida, você libera perdão. O ressentimento vai sendo repreendido na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Muita gente, eu sempre ouvi isso, né? Só Deus perdoa. Amados, se isso não fosse um mandamento, eu até te concordaria, mas a Bíblia diz, Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Gente, se Jesus falou, Ele deu outorga, ou seja, Ele deu capacidade para que eu e você pudéssemos fazer isso que Ele falou, que Ele mandou. Alguém entende o que Deus está falando? Arrepender é isso. Arrepender também é falar, eu não posso continuar desse jeito. A minha vida não pode continuar assim. Eu preciso abandonar isso. E o Espírito Santo vai mover na tua vida para você abandonar o que tem que abandonar e se agarrar mais com Deus, se apegar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor, entender que a tua vida depende mais do que o ar que você respira. A tua vida depende do Senhor. A nossa vida depende de Deus. As pessoas vão errar ao nosso lado, as pessoas vão continuar errando, mas nem por isso a gente vai ficar dizendo, você é isso, é isso, é isso, é isso. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Primeiro olhe para você. Se arrependa daquilo que você tem que se arrepender. Se conserte com Deus. Eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho que me arrepender. Me consertar com Deus a cada dia através do Espírito Santo e falar, Senhor, move o meu viver, restaura a minha mente, restaura meu coração, restaura a minha vida, restaura. E aí você vai sentir esse perdão. E à medida, repito, gente, à medida que você for sentindo esse perdão fluindo na tua vida, você não vai conseguir mais guardar mágoa de ninguém, por mais que as pessoas fizeram alguma coisa contigo. E você sabe que estão fazendo, querem fazer. E você vai quase, não digo automaticamente, mas naturalmente falar, Senhor, a minha vida está liberada. Eu libero a vida de fulano, ciclano e beltrano, porque eu quero progredir, Senhor, eu quero prosperar, eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, quero ser tratado. Então, Senhor, se isso está atrapalhando a minha vida, Senhor, eu libero essas pessoas, em nome de Jesus. Eu me arrependo de não ter liberado perdão, Senhor. Eu me arrependo de não ter vivido uma vida de perdão. E agora eu quero perdoar, eu quero amar, mas não quero amar com o meu amor, eu quero amar com o teu amor. Porque se eu for amar com o meu amor, eu amo errado. Se eu for perdoar com o meu perdão, eu perdoo errado. Agora, se você sente o perdão de Deus na tua vida, você vai perdoar como Deus perdoou. Se você sente o amor de Deus na tua vida, você vai amar como Deus te amou e te ama para todo sempre. E eu termino, né? Gente, é a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Se você sentir este amor no seu coração, você vai conseguir amar. Se você sentir esse perdão sobre a tua vida, você vai conseguir perdoar. Eu não estou falando para você que vai ser fácil. Eu só estou dizendo que isso é prática. Então pratique. Converta-se de todo o seu coração a cada dia. Pratique o perdão. Pratique o amor. Pratique e você vai ver o melhor de Deus acontecendo sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus e falar, Deus tem melhor para cada um de nós. Ele vai liberar vitórias a partir do momento em que você liberar perdão, liberar da tua parte, através do Senhor, do Espírito Santo na tua vida, as pessoas. Deixa com Deus, olha para frente, em nome de Jesus. Coloca nos comentários, Senhor, eu creio que tu falou comigo por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos?